Brass Birmingham conta a história de empreendedores em competição nas Midlands Ocidentais durante a Revolução Industrial Inglesa, entre os anos de 1770 e 1870. Durante a partida, você irá expandir seu império, estabelecendo canais e ferrovias, construindo e desenvolvendo várias indústrias, incluindo fábricas de algodão, minas de carvão, siderúrgicas, manufaturas, olarias e cervejarias. Coloque o tabuleiro no centro da mesa. Escolha entre o lado noturno e o lado diurno. Para esse setup, nós utilizaremos o lado diurno, que eu acredito que tem uma visibilidade melhor. Para esta partida, estarei fazendo um setup para 2 jogadores, então alguns elementos serão removidos do jogo. Identifique as peças de mercador que entrarão no jogo e que estejam marcadas para 2 jogadores. As 3 e 4 jogadores serão removidas. Então todas as peças que tiverem esse símbolo 2, 3 e 4 jogadores entrarão nessa partida. Peças marcadas com 3 e 4 ou só 4 não entrarão na partida. Identifique as cartas que possuem também o mesmo marcador de 2, 3 e 4 jogadores, como essa aqui no exemplo. As cartas que têm marcador 3 e 4 ou só 4 sairão da partida também. Embaralhe e distribua aleatoriamente as peças de mercador nos mercados correspondentes em partidas para 2 jogadores. Nesse caso, Oxford, Gloucester e Shrewsbury. Para a partida de 2 jogadores, Warrington e Nottingham não estarão disponíveis. Em partidas com 3 jogadores, Nottingham não estará disponível. E em partida com 4 jogadores, todos os mercados estarão disponíveis. Separe as cartas de locais coringa e indústrias coringa e distribua aqui em 2 pilhas diferentes viradas para cima. Elas ficarão disponíveis para que os jogadores peguem durante o jogo. Embaralhe a pilha de carta restante e coloque no último espaço disponível. Identifique os mercados que existem símbolos de indústrias. Neles serão colocados um barril de cerveja do estoque principal. Os mercados que estiverem vazios não recebem barris de cerveja. Posicione um cubo de carvão e um cubo de ferro em cada um dos espaços disponíveis do mercado, deixando vazios apenas os espaços que tiverem um ponto marcado. O restante dos cubos de carvão e ferro deixe do lado para formar o suprimento geral, assim como as peças restantes de barril. Posicione também o dinheiro ao lado do tabuleiro. Esse será o suprimento geral. Note que para partidas de 2 jogadores, apenas os locais roxos, amarelos e vermelhos estarão disponíveis. Os azuis em partidas com 3 jogadores e azuis e verdes em partidas com 4 jogadores. Entretanto, você ainda conseguirá construir nesses locais com cartas coringas. Pegue um tabuleiro individual de jogador. Pegue 17 libras do banco, escolha um personagem, nesse caso eu vou fazer o setup do jogador vermelho, e posicione todas as peças de conexão ao lado do tabuleiro de jogador. Em seguida, empilhe as indústrias aqui no tabuleiro individual de jogador. Nesse tabuleiro nós temos as cervejarias, manufaturas, fábricas de algodão, olaria, siderúrgicas e minas de carvão. Posicione os marcadores de pontos de vitória na casa 0 e os marcadores de renda na casa 10. Cada jogador recebe 8 cartas que formará a sua mão inicial. Em seguida, compre uma carta extra e coloque ao lado do tabuleiro individual de cada jogador. Esse formará o descarte. Lembrando que isso só acontece na primeira era, na era dos canais. Na era das ferrovias, não existe carta de descarte. Depois que todo o setup tiver sido feito, sorteie o primeiro jogador de forma aleatória e coloque o seu personagem no barril mais acima. A partida é jogada em 2 eras, a Era dos Canais e a Era das Ferrovias. O vencedor é o jogador que acumular o maior número de pontos de vitória ao final da Era das Ferrovias. Pontos de vitórias são ganhos ao final de cada era pelas suas peças de conexão e indústrias viradas. Cada era de Brass é jogada em rodadas, que continuam até que o baralho de compra e a mão dos jogadores estejam exauridos. Serão exatamente 8, 9 e 10 rodadas por era em partidas com 4, 3 ou 2 jogadores respectivamente. Em cada rodada, os jogadores agirão em turnos na ordem das suas peças de personagem na trilha de ordem de turno. Nos turnos dos jogadores, cada jogador pode executar um total de 2 ações, com exceção na primeira rodada da Era dos Canais. Cada jogador executa somente uma ação. Para cada ação que você executar, você precisa descartar uma carta da sua mão e colocá-la aberta no topo da pilha de descarte. Os coringas voltam para sua área específica aqui no tabuleiro principal. Depois que todas as suas ações foram completadas, compre cartas do baralho de saque até possuir 8 cartas na mão.
Posicione todo o seu dinheiro gasto em turno sob a peça do personagem na trilha de ordem de turno. Então, vamos dizer que o jogador vermelho tenha gastado 17 libras nessa rodada. Então, ele deve colocar aqui ao lado do seu personagem. E que o jogador branco tenha consumido 10. Então, ele deve colocar aqui do lado. Então, no final da rodada, os jogadores identificarão quem gastou menos e aquele jogador passará para frente na ordem de ação. Então, o jogador branco seria o primeiro a jogar naquela nova rodada e o jogador vermelho passaria a ser o segundo. E todas as rodadas é feita essa mesma dinâmica, onde você confere quem gastou menos e aquele jogador que gastou menos passa para frente. Como dito, cada jogador pode fazer 2 ações, sendo que ele pode fazer a mesma ação 2 vezes. Cada jogador vai receber um Player Aid que vai identificar quais as ações possíveis. Então você pode fazer a ação de construir, conectar, desenvolver, vender, empréstimo ou prospectar. Aqui também vem indicado o que deve se fazer no fim da Era dos Canais e no fim da Era das Ferrovias. No fim de cada turno também, os jogadores devem coletar a sua renda. Então o jogador vermelho que está aqui no nível 3 deve coletar 3 moedas. E o jogador branco que está aqui no -1 deve pagar 1 moeda. As indústrias elas são viradas de formas distintas. Fábricas de algodão, manufaturas e olarias são viradas através da ação de vender. E a ação de vender requer que você consuma uma cerveja ou dos mercados ou do tabuleiro principal. Assim que você executa a ação, você vira a peça, recolhe a renda imediatamente e os pontos de vitória apenas no final de cada era. Lembrando que você só pode pontuar no final da era porque você pode reconstruir por cima dessa indústria. Então, por cima dessa fábrica de algodão nível 1, eu posso construir uma nova fábrica de algodão nível 2. Então, eu só coletaria a pontuação da fábrica nível 2 se eu virasse, e não coletaria a pontuação da fábrica nível 1. Para virar siderúrgicas e minas de carvão, eu preciso consumir o carvão e o ferro de cima dessas indústrias. Então, uma vez que todo aquele carvão for consumido, eu viro imediatamente, coletando a renda e deixando os pontos de vitória para coletar no final da era. Para o aumento de renda, é muito importante não confundir-se durante a ação. Vamos usar como exemplo essa mina de carvão que foi virada e subiria uma renda de 7. Todas as vezes que você for subir uma renda, você sobe contando o número de casas igual ao ponto de vitória. Você não conta o nível de renda. Então, se nós começamos aqui na casa 10, nós subiríamos até a 17. Isso é muito importante porque quando você pede empréstimo, você desce níveis de renda e não em casas. Então, se eu estou aqui no nível 4, casa 17, se eu pedir um empréstimo de 30 libras, eu desço para o nível 1, para o local mais em cima naquele nível, ou seja, na casa 12. Carvão é necessário para construir conexões de ferrovia e certas indústrias. Para consumir carvão, a conexão de ferrovia ou indústria precisa estar conectada a uma fonte de carvão. Aqui no tabuleiro, você consegue identificar que para construir uma conexão na primeira era, você só precisa pagar 3 libras. Mas na era das ferrovias, além do dinheiro, você ainda paga em carvão. Note que essa legenda também diz que para você consumir carvão seu ou do oponente, você precisa estar conectado. Ferro, você não precisa estar conectado, então você pode consumir de qualquer local do tabuleiro, inclusive do mercado. A cerveja, se for do seu oponente, você precisa estar conectado. Se for sua, você não precisa estar conectado. Os custos de cada construção estão marcados no tabuleiro individual de jogador. Então ele fica aqui do lado à esquerda. Então para construir uma siderúrgica nível 1, eu precisaria pagar 5 libras e um carvão. Sendo que esse carvão deve ser consumido de uma mina do tabuleiro ou do mercado. Então se o jogador vermelho quiser construir uma siderúrgica aqui em Birmingham, ele terá que pagar 5 libras e consumir um carvão da mina mais próxima. Como ele não tem uma mina mais próxima e nem está conectado a nenhum dos mercados, ele teria que consumir do jogador branco que é o mais próximo. Então ele consumiria esse carvão e poderia colocar a sua siderúrgica aqui no tabuleiro. E assim que ele constrói a siderúrgica, ele deve colocar 4 ferros aqui em cima. Lembrando que essa é uma das estratégias do jogo. Você deve tomar cuidado para não consumir do seu oponente quando não for estritamente necessário, pois isso ajudará ele a virar suas indústrias. Mas se por acaso o jogador vermelho estivesse conectado ao mercado e não à mina de carvão do oponente, ele poderia consumir deste mercado, onde ele deve consumir do menor valor para o maior valor. E ele paga
aquele custo em libra. Então, para consumir este carvão, ele pagaria 1 libra. E removeria esse marcador do mercado, devolvendo ao suprimento geral. Ferro é necessário para executar a ação de desenvolver e para construir certas indústrias. Para consumir ferro, uma indústria não precisa estar conectada a uma fonte de ferro. Se o jogador vermelho quiser construir uma manufatura nível 2 que precisa de 10 libras esterlinas e um ferro, ele poderia consumir de qualquer lugar do tabuleiro mesmo não estando conectado. Então, note que ele não está conectado a Dudley, mas ele pode remover aquela peça de ferro e colocar sua manufatura em Birmingham. Se por algum caso não houver siderúrgicas não viradas com ferro disponível para serem consumidos, esse jogador pode consumir do mercado, sem estar ligado a ele. Então ele poderia consumir esse ferro pagando 2 libras e removeria devolvendo para o suprimento geral. Pode ser que você necessite consumir cerveja quando estiver vendendo algodão, bens manufaturados ou cerâmica, ou ao executar a ação de conectar durante a era das ferrovias. A quantidade requerida, se houver, será mostrada no canto superior direito da indústria. Então, como explicado, para virar as fábricas de algodão, manufatura e olaria, nesse nível você precisa consumir 1 barril de cerveja. Então, para consumir essa cerveja, você precisa estar conectado ao mercado. Se for de uma cervejaria de um oponente, você precisa estar conectado àquela cervejaria. Então, o jogador branco precisaria estar conectado a esse local aqui para consumir a cerveja do jogador vermelho. Ou se a cerveja for sua, como nesse caso do vermelho, ele pode consumir sem uma conexão. Então, o jogador vermelho conseguiria fazer a ação de vender e virar a sua manufatura tanto através do mercado, consumindo esse barril e coletando esse benefício de 2 rendas quando você consome o barril, ou, se preferir, coletando da sua indústria para virá-la e coletar o valor da renda aqui indicado e os pontos de vitória no final daquela era. É muito importante para que os jogadores entendam o conceito da sua rede e de locais conectados. A sua rede ela é formada por locais onde existem suas indústrias e locais adjacentes às suas conexões. Então, para o jogador branco, a sua rede seria formada por Birmingham e Tamworth, que está adjacente a essa conexão. E também ele teria uma segunda rede em Dudley e Wolverhampton, que está adjacente a essa peça de conexão. Para entender o conceito de locais conectados, eu vou explicar através da ação de vender. Então, se o jogador branco quiser executar a ação de vender para virar a sua fábrica de algodão, ele precisa estar conectado a um mercado ou a uma cervejaria de um oponente. E nesse caso, ele está conectado tanto ao mercado de Oxford quanto à cervejaria do oponente em Coalbrookdale através das conexões do oponente, porque a sua rede é formada apenas por seus prédios e por adjacências às suas conexões, mas um local está conectado a outro através das suas conexões e das conexões do oponente. Então, esta indústria de algodão ela está conectada a Coalbrookdale através das conexões do jogador vermelho e do jogador branco. Executar a ação de construir permite que você posicione indústrias em um local do tabuleiro. Para executar essa ação, você deve descartar uma carta apropriada. Diferentemente de outras ações que permitem que você use qualquer carta da sua mão, a ação de construir requer que uma carta apropriada seja descartada com face para cima em sua pilha de descarte, com exceção de coringas, que são colocados de volta em sua área de saque de cartas. Cartas de local, como por exemplo Coventry, me permite construir qualquer indústria naquele local mesmo que não faça parte da minha rede. Então, como exemplo, o jogador vermelho não tem uma conexão com Coventry, ou seja, ela não faz parte da sua rede. Mas, descartando esta carta e pagando o custo apropriado, ele conseguiria construir uma olaria naquele local, iniciando uma nova rede. Cartas de local coringa servem para substituir qualquer cidade, e uma vez que você utiliza, você devolve para a pilha indicada. Cartas de indústria só permite que você construa apenas em sua rede, nunca iniciar uma nova rede. Então, o jogador vermelho poderia utilizar essa carta de siderúrgica para construir aqui em Birmingham porque ela faz parte de sua rede, uma vez que está adjacente a essa conexão. Imediatamente quando você constrói uma siderúrgica ou mina de carvão, você deve colocar a quantidade indicada de carvão ou ferro daquela indústria, nesse caso 4 ferros. A carta de indústria coringa serve para substituir qualquer indústria e segue a mesma regra das cartas de indústria, só pode ser utilizada para construir na sua rede.
nunca iniciar uma nova rede. Quando o jogador executar a ação de construir, ele deve pegar o prédio de menor nível disponível em seu tabuleiro de jogador. Então, o jogador vermelho construiu essa olaria nível 1 porque ela era o prédio de menor nível de olaria no seu tabuleiro individual de jogador. Então, como indicado, o jogador primeiro precisa construir uma olaria nível 1 para depois construir ou reconstruir a de nível 2, pagando os custos indicados aqui na esquerda. É importante também observar, quando você construir uma mina de carvão ou siderúrgica, se existem espaços abertos aqui no mercado. Se você construir uma mina de carvão, possuir uma conexão com o mercado e houver espaços vazios, aquele carvão vai imediatamente ocupar aquele espaço, mesmo se houver um ponto, e você recolhe aquela renda específica. Então, nesse caso, o jogador branco receberia 2 libras. A siderúrgica, ao contrário da mina de carvão, não precisa estar conectada ao mercado. Então, assim que eu construir uma siderúrgica, eu já moveria imediatamente 3 dos 4 cubos de ferro para o mercado, coletando 4 libras, 2 desse nível e mais 1 para cada um desses cubos. Existem 2 locais especiais no tabuleiro que são as fazendas cervejeiras, indicadas por esses símbolos de barris. Para construir nesses locais, você conseguirá apenas através da carta de indústria de cervejaria. Você não conseguirá utilizando nenhum local porque ela não está em nenhum dos locais específicos. Então, para esse local, você precisa ter apenas uma conexão aqui. Uma conexão nesse local lhe dá acesso a essa fazenda cervejeira. E se você tiver uma conexão aqui, você terá acesso a essa fazenda cervejeira. Para construir essas cervejarias, você também conseguirá utilizando a carta Coringa de Indústria. Uma regra muito importante que deve ser observada durante a construção é que na Era dos Canais, cada jogador só pode ter apenas um prédio por localização. Então, como o jogador vermelho e o jogador branco já têm um prédio em Birmingham, nenhum dos dois conseguiria construir outro prédio aqui. Na Era dos Canais, você pode ter inúmeros prédios em uma mesma localidade. Então, isso permitiria que o jogador vermelho possuísse também uma manufatura nível 3 e uma manufatura nível 2, juntamente com a sua siderúrgica nível 1. Existem ainda indústrias que só podem ser construídas em determinadas eras. Aqui, como você pode ver no tabuleiro individual de jogador, a indústria cervejeira nível 1 só pode ser construída na Era dos Canais, e ela é identificada por essa meia-lua azul. Já a cervejaria nível 4 só pode ser construída na Era das Ferrovias, que é indicada por essa meia-lua preta. O jogador também pode executar a ação de reconstruir. Se a peça for sua, você simplesmente paga o custo indicado no seu tabuleiro e substitui a peça por uma de nível mais alto. Então, se o jogador vermelho quiser reconstruir uma siderúrgica nível 2 em cima dessa nível 1, ele simplesmente remove do tabuleiro e, se houver ainda ferro ou carvão, se for o caso de uma mina, em cima, você devolverá ao suprimento geral e colocará a peça de nível maior em cima e distribuirá os 4 ferros aqui requisitados. Para o jogador construir em cima de uma peça oponente é uma ação bem difícil, porque ele só pode reconstruir em cima de minas de carvão e siderúrgicas. Mas para, por exemplo, o jogador vermelho reconstruir em cima de uma mina de carvão de um oponente, não pode haver nenhum carvão no tabuleiro ou no mercado. A mesma coisa serve para a siderúrgica, não pode haver ferros no tabuleiro ou no mercado. Executar a ação de conectar permite que você posicione peças de conexão que expandem sua rede e lhe dão acesso a novas localizações. Para fazer isso, durante a Era dos Canais, você descarta qualquer carta da sua mão, então não importa qual carta seja, e paga 3 libras. Isso lhe permite colocar um barco adjacente à sua rede. Na Era das Ferrovias você tem 2 opções. Você pode pagar 5 libras e consumir um carvão para posicionar uma conexão. Mas se você preferir apenas também em uma ação, você pode pagar 15 libras, consumir 2 carvões e um barril para posicionar 2 conexões de uma só vez. Executar a ação de vender permite que você vire fábricas de algodão, manufaturas e olarias. Vender requer conexão com uma peça de mercador e cerveja frequentemente. Se o jogador branco quiser realizar a ação de vender nessa fábrica de algodão para virar esta peça, ele precisa primeiro estar conectado a um mercado de algodão. Nesse caso, essa peça ou essa peça que possui as 3 indústrias. Se ele estiver apenas conectado a Oxford, ele não conseguiria vender, pois aqui é um mercado de manufatura. Como dito também anteriormente, ele precisa consumir um barril de cerveja. Então ele poderia consumir tanto de Coalbrook Dale, da cervejaria de um oponente,
ou do mercado em Shrewsbury e Gloucester, sendo que se ele consumir esse barril desses mercados, ele coletará aquele bônus. Cada local possui um bônus diferente. Em Shrewsbury, você coleta 4 pontos de vitória. Em Gloucester, você desenvolve alguma indústria de forma gratuita. Em Oxford, você aumenta 2 a sua renda. Em Warrington, você coleta 5 moedas. E em Nottingham, você ganha 3 pontos de vitória. Lembrando que você só consegue coletar aquele bônus novamente se o mercado possuir cerveja. Você ainda consegue vender para aquele mercado utilizando cerveja de um oponente ou sua, mas você não coletará novamente aquele bônus. Executar a ação de empréstimo permite que você adquira mais dinheiro. Empréstimos nunca são pagos, mas diminui seu nível de renda. Então, para fazer um empréstimo, você descarta qualquer carta da sua mão e coloca com a face para cima na sua pilha de descarte, exceto os coringas, que são posicionados de volta nas suas áreas de saque de carta. Então você vai coletar 30 libras do banco e descer o seu marcador de renda em 3 níveis. Então, se ele está aqui no nível 3, ele desce para o nível 0. Muito importante lembrar que é nível, não casas, porque quando você sobe a sua renda, você sobe através das casas. Executar a ação de prospectar permite que você adquira coringas, que provém maior flexibilidade onde você pode construir. A indústria coringa pode ser jogada como qualquer carta de indústria. O local coringa pode ser jogado como qualquer carta de local. Quando descartado, um coringa é posto de volta na sua área de saque de cartas, não em sua pilha de descarte. Para executar a ação de prospectar, você descarta uma carta referente à ação, mais 2 cartas adicionais e então você pode coletar qualquer uma das cartas coringas. Lembrando que você pode ter apenas uma de cada tipo na sua mão por vez. Você não pode ter 2 de local ou 2 de coringa na sua mão. Existe uma carta de cada um dos tipos para cada um dos jogadores. Então, numa partida de 2 jogadores, terá 2 de local e 2 de coringa. Executar a ação de desenvolver permite que você remova indústrias do seu tabuleiro de jogador. Isso permite que você ganhe acesso a indústrias de maior nível, sem precisar construir todas as peças de menor nível desta indústria. Para executar a ação de desenvolver, você descarta qualquer carta da sua mão e coloque com a face para cima na sua pilha de descarte. Remova 1 ou 2 indústrias do seu tabuleiro de jogador e retorne-as para a caixa. Cada indústria é removida independentemente e não precisa ser da mesma indústria, mas precisa ser a peça de nível mais baixo de indústria escolhida no ato da remoção. Então você consome 1 ferro para cada peça removida. Então vamos dizer que o jogador vermelho queira fazer uma ação de desenvolver. Ele descarta uma carta qualquer, independente se é de local, indústria ou coringa, e ele pode remover até 2 indústrias do seu tabuleiro. Então ele poderia remover essa cervejaria nível 1 e essa fábrica de algodão nível 1. Essa ação permite, por exemplo, como nesse caso da cervejaria, remover essa de nível 1 e ter acesso a de nível 2, sem precisar construir a de nível 1 no tabuleiro principal. E para cada indústria que for removida, você deve consumir 1 ferro. Então esse ferro pode vir do tabuleiro ou do mercado. Uma exceção são as olarias de nível 1 e de nível 3. Elas possuem esse pequeno símbolo com uma lâmpada, com o símbolo de proibido. Isso quer dizer que a olaria nível 1 e a olaria nível 3 não podem ser desenvolvidas. Elas só podem ser construídas. Então, para ter acesso à olaria nível 2, eu preciso construir a de nível 1. Mas eu posso desenvolver a olaria nível 2, para ter acesso à de nível 3, que precisa necessariamente ser construída. No final de cada era, você deve fazer as seguintes ações. Primeiro, pontue as conexões de canal e ferrovia. Lembrando que na era dos canais só podem ser construídos barcos e na era das ferrovias só podem ser construídos trens. Então fiquem atentos para utilizar apenas as rotas permitidas, porque existem rotas apenas de barcos e rotas apenas de trens. O jogador identifica locais onde ele está conectado. Por exemplo, aqui o jogador vermelho está localizado a Birmingham e Dudley. E no caso de Birmingham, você irá multiplicar o número de conexões pelo número de símbolo de conexões que existem nos prédios. Os prédios são contabilizados tanto os seus quanto dos oponentes. Então, nesse caso, seriam 3 conexões e 3 símbolos, totalizando 9 pontos para o jogador vermelho em Birmingham. E ele ainda pontuaria mais 2 pontos por Dudley, porque ele tem uma conexão e um prédio com 2 símbolos. Em seguida, você pontua as indústrias viradas. Essa siderúrgica está virada, então você pontuaria 3 pontos de vitória. O jogador branco não pontuaria essa mina de carvão por ela não estar virada. Se for o final da Era dos Canais, você irá remover todas as indústrias obsoletas,
que consistem nas indústrias de nível 1. Então, essas indústrias, inclusive essa que não está virada, seriam removidas. E apenas essa indústria de nível 2 do jogador vermelho continuaria no tabuleiro. Se as cervejas colocadas no mercado tiverem sido consumidas em ações, reestabeleça-as para a próxima era. Embaralhe novamente a pilha de saque e coloque nesse local. Em seguida, distribua novamente 8 cartas para cada um dos jogadores para formar a mão inicial. Lembrando que se for o fim da Era das Ferrovias, você contará a pontuação final e identificará o vencedor da partida, não precisando mais embaralhar a pilha de cartas ou restabelecer qualquer um dos mercados. O jogador que possui a maior quantidade de pontos de vitórias é declarado o vencedor. Empates são decididos primariamente por maior renda e então por maior quantidade de dinheiro restante. Se ainda estiverem empatados, esses jogadores compartilham a vitória. Então, pessoal, esse foi um Como Jogar do Brass Birmingham. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham também do Brass. Curtam, comentem, compartilhem e até um próximo vídeo do Board of View.